E aí pessoal, eu sou o Cícero do canal Legenda Max e hoje, em parceria com meu amigo Guitardo, trago para vocês o terceiro episódio do quadro Curiosidades e Bizarrices. E hoje vamos abordar um tema muito interessante, que é a tão falada Era de Ouro dos arcades. Não existe um consenso certo sobre a data desse período, embora acredite-se que ela tenha iniciado em 1982 e terminado em meados de 1986. Segundo o livro The Ultimate History of Video Games, há já uma divergência compreendendo o período que vai de 1978, quando foi lançado Space Invaders, até 1983, o ano no qual ocorreu o crash dos videogames. Define-se que o fenômeno arcade ele começa mais ou menos no final dos anos 70 e começo dos anos 80, quando vários sucessos como Asteroids, Galaxian, Donkey Kong e Pac-Man fizeram os arcades estourarem de vez, e termina em meados da década de 1980 por conta do crash dos videogames. Além de grandes lançamentos durante esse período, estabelecimentos como bares e restaurantes possuíam ambientes para essas máquinas, o que já mostrava que a popularidade desse tipo de jogo havia aumentado. Os lucros gerados somente nos Estados Unidos foi de 308 milhões em 1978 para 968 milhões em 1979, já pulando para casa dos 2,8 bilhões em 1980 e 4,9 bilhões em 1981. Esses números fizeram dos jogos de arcade o meio de entretenimento mais popular no país, superando de longe tanto a música pop quanto os filmes de Hollywood. Antes da Era de Ouro, as máquinas de pinball eram mais populares que os videogames. A indústria do pinball atingiu um pico de 200 mil vendas de máquinas e receita de 2,3 bilhões de dólares em 1979, que caiu para 464 milhões de dólares em 1982. As empresas de jogos de arcade mais bem-sucedidas desta época incluíram a Taito, que produziu jogos de ação bem-sucedidos, tais como a Gunfight, Jungle King e a Namco, cujos maiores sucessos na época foram Galaxian, Pac-Man, Pole Position e Dig Dug. E a Atari, que mais tarde produziu Asteroids. Outras empresas como a Sega, que mais tarde entrou no mercado de consoles domésticos contra a sua antiga rival Nintendo, e a própria Nintendo, cujo mascote Mario foi introduzido em 1981 no jogo Donkey Kong. E a Barry Mandeway Manufacturing Company, que posteriormente foi comprada pelo Williams, a Cinematronics, a Konami, a Century, a Williams e a CNK, que também começava a ganhar popularidade nessa época. Foi também nessa época que houve o surgimento de uma mídia de jogos, publicações dedicadas a videogames na forma de jornalismo de videogame e guias de estratégia. A enorme popularidade dos videogames levou aos primeiros guias de videogame. Esses guias, raros de se encontrar hoje, discutiram em detalhes os padrões de estratégia de cada jogo, incluindo variações. Virar a máquina, fazer o estouro do contador de pontos e zerar era muitas vezes o desafio final de um jogo para aqueles que o dominavam e o último obstáculo para conseguir a maior pontuação. Essa onda ela teve um breve renascimento no começo dos anos 90, porém declinou de vez no ocidente a partir do momento que os consoles foram se tornando máquinas com hardwares tão ou mais poderosos que as famosas máquinas de arcade. Foi justamente nessa fase, no começo dos anos 90, que eu comecei a acompanhar a evolução dos arcades aqui, quando eu frequentava essas antigas casas de fliperama. Entre os jogos que marcaram minha juventude foi Street Fighter 2 Champion Edition, que ainda não tinha os 4 chefões para serem selecionados no jogo. Também acompanhei Final Fight, Capitão Comando, Cadillac Dinossauros, Alien vs Predador e também Dungeons & Dragons, todas essas máquinas pela Capcom. Também não posso esquecer de mencionar também X-Men Shield of Dayton, que era um ótimo jogo de luta, e também Darkstalkers, que era também pela Capcom. Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 e o 3, que foram um grande sucesso na época também, e o Killer Instinct, que é dos mesmos criadores de Mortal Kombat, que pelo menos o primeiro foi um grande sucesso, já o segundo
deu uma boa caída. E o último jogo que eu lembro de ter jogado nessas caixas de fliperama foi Street Fighter 03. Hoje em dia, o que as pessoas estão fazendo é construindo os seus próprios arcades em suas casas. Elas adaptam os controles de videogame para esses controles de arcade e criam uma versão caseira em sua casa. Muitas pessoas estão fazendo isso e alguns até comercializando. É isso aí, pessoal, eu agradeço por ter participado desse quadro Curiosidades Bizarrices do Guitar Songs. Foi muito bom ter falado da era de ouro dos arcades. Até a próxima, fiquem com Deus.